E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, muitas vezes eu vejo aqui no consultório casos bem interessantes, claro, bem interessantes do ponto de vista médico, complexo, muitas vezes complexo para os pacientes, e eu sempre fico pensando, poxa, eu posso falar um pouquinho dessa experiência que eu vi com esses casos, e o médico basicamente ele vai somando casos ao longo da vida, né, e por isso que os casos quando vão voltando, a gente já sabe o que a gente fez, a gente já olhou literatura, a gente já... e aí você vai adaptando ali, sempre respaldado com a literatura dos casos mais difíceis. É claro que 80% dos casos são casos que a gente está acostumado a ver todos os dias, e esses casos vão acontecendo e as coisas vão indo, mas 20% das vezes a gente vê esses casos mais complexos, principalmente casos envolvendo a reprodução humana e esses casos onde os médicos encaminham, beleza? Então a gente separou uma lista de 10 casos ali mais complexos / interessantes, para eu comentar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho do que é o caso. Claro que não vai dar para explicar o caso inteiro em um vídeo, né? Mas a minha ideia é mostrar para vocês alguns casos bem interessantes, tá bom? Vamos lá. O primeiro caso que eu separei, inclusive a gente escreveu um artigo esse mês sobre isso, que é a síndrome de Rokitansky. Foi uma paciente que veio com 14 para 15 anos de idade, que tinha todos os caracteres sexuais secundários normais, então dava para ver que ela desenvolveu bem e a primeira menstruação não aconteceu. Esse por si só é um caso simples, mas o mais complexo era a parte psicológica dela. Ela era uma paciente do interior e muitos médicos falaram que ela não era mulher. Existem alguns dismorfismos ou alterações de cariótipo que podem dar realmente essa síndrome. Mas o Rokitansky é uma síndrome com cariótipo normal. E foi bem interessante que ela passou 1 ano e meio aqui com a gente, fazendo toda a dilatação vaginal. A vagina dela era bem curtinha ali. Então a gente fez uma neovagina com dilatação e hoje... faz pouco tempo que eu vi ela de novo, ela está super satisfeita ali na relação sexual, ela tem uma vagina mais longa, então esse foi um caso super interessante que a gente acompanhou. E imagina o ponto, assim, psicologicamente ela já estava super frágil e ela precisava fazer uma neovagina por dilatação antes mesmo de ter a primeira relação sexual. Então esse foi um caso que realmente a gente precisou acompanhar super de perto, beleza? Pessoal, o segundo caso, que foi um útero pós-abortamento, uma paciente que perdeu uma gestação, e ela acabou fazendo uma curetagem, fez uma raspagenzinha. O mais interessante é que essa raspagenzinha que ela fez foi através da amil, né, que teoricamente é um procedimento ali que aspira o conteúdo da gestação e que não causa muita sinéquia, né? O que é a sinéquia? É quando uma parede do útero cola com a outra. E essa paciente tinha uma sinéquia muito importante. Basicamente ali quase 80% do útero dela já não tinha mais endométrio. E a gente às vezes chama essa síndrome de Asherman. Asherman não falou muito bem ali quantos por cento do útero que tinha que ter sinéquia para considerar a síndrome, mas basicamente era a ausência de menstruação por não ter endométrio, por causa dessa sinéquia. E essa paciente foi um caso super complexo, a gente teve que operar umas 2 ou 3 vezes por esteroscopia, a gente foi usando uma tesourinha, a gente dava estrogênio para o endométrio voltar, a gente pensou até... Eu fiz um call com a Espanha para usar a célula-tronco ali para refazer o endométrio dela. E essa paciente acabou engravidando por tratamento. Foi um caso super, super interessante. Legal, pessoal. Vamos lá. Vou separando os casos aqui. Endometriose silenciosa. Esse caso eu já vi algumas vezes, mas essa endometriose é uma endometriose tão grave que eu não consegui acreditar que aquela paciente não tinha sintomas. O que foi o caso? A paciente já tinha feito alguns tratamentos de reprodução humana, a paciente não tinha nenhum sintoma de endometriose. Você que acompanha o canal sabe que a paciente tem dor para menstruar, a paciente tem dor na relação sexual, a paciente tem dor ali às vezes fora do período menstrual. E nesse caso a paciente não tinha nada, tinha feito alguns outros tratamentos fora de São Paulo. E quando a gente foi mapear a parte ali, explicar as causas de falha do tratamento dela, a gente viu que essa paciente tinha endometriose. Agora, a endometriose, assim, isso por si só é bem comum, é bem frequente, as pacientes, a endometriose como causa silenciosa ali da infertilidade é bem frequente, mas a sacada é que nesse caso, assim, o que me chamou muito a atenção é que a paciente tinha muita endometriose. Tinha endometriose intestinal, retrocervical, atrás do útero, no septo, no paramétrio, e a paciente tinha lesões de compartimento anterior, lesões de compartimento médio, lesões de compartimento posterior. Então a paciente tinha bastante doença e não tinha nenhum sintoma. E nesse caso também foi bem interessante porque a gente fez uma cirurgia bem grande, ressecamos todos esses focos de endometriose e a paciente engravidou espontaneamente depois, a paciente não precisou fazer tratamento de fertilização, que é uma coisa bem interessante. Bom, os últimos 2 casos que eu separei aqui, o primeiro deles são múltiplas falhas de tratamento. Esse é um caso que uma paciente que ficou comigo
praticamente 3 anos fazendo tratamento, e era uma paciente jovem que foi ali formando bons embriões, realmente bons embriões ela tinha, e aí toda vez que a gente transferia embrião, ela não engravidava. Então basicamente a reprodução humana, quando você pesquisa a causa, você forma ali bons embriões, e a paciente jovem, ali o sêmen era um sêmen de boa qualidade, os embriões eram de boa qualidade, quando a gente transferiu o embrião, a paciente não engravidou. E a gente foi seguindo uma sequência de falhas, né? A paciente jovem, a gente não tinha indicado biópsia, e ela teve 1 ou 2 falhas anteriores, 2 falhas se eu não me engano, e a gente pegou e falou assim, olha, tem que trazer uma resposta para você, acho que o nosso próximo passo é olhar se o embrião é geneticamente normal ou não, e a gente seguiu para os embriões euploides, a paciente não engravidou, e a gente começou a olhar ali um pouco fora do percurso normal da reprodução humana, né? Transferir embrião em ciclo natural, a paciente não engravidou. Então a gente fez vários tratamentos, a paciente com muita resiliência. O que foi bem interessante foi que a gente acabou fazendo um exame chamado ERA, que hoje, vocês estão me acompanhando, é um exame que a gente está olhando muito de perto, hoje em dia até questionável um pouco ali, quando realmente ele deve ser feito, como que é essa janela de embrião, mas a gente transferiu na janela, e o mais impressionante desse caso é que ela tinha o último embrião, o parceiro dela ali, o marido, estava realmente bem desgastado com o processo, a paciente quis continuar bem em frente, ela teve a resiliência, e ela pegou e virou para mim, eu não esqueço dessa frase, ela falou, Luiz, é a nossa última tentativa, realmente se eu não engravidar, acho que não era para eu ser mãe, esse último embrião, é o embrião que a gente tem, e ela até estava assim, não acreditando que pudesse dar certo, e hoje já está com o Pedro, né? O Pedro já nasceu, está com ela em casa. Esse foi um caso bem interessante. E por que no último embrião, né? Eu fiquei pensando o que eu fiz diferente no último embrião. Tudo que vocês imaginarem de protocolo de falha a gente mudou progesterona, fez coisas injetáveis, a gente usou algumas outras coisas, e no último embrião ela engravidou, que o filho dela está em casa. Então esse foi um caso bem interessante também. E vamos para o último caso, que é um caso assim, não é tão complexo, mas não é tão frequente. Recentemente a gente recebeu um pai solo, recentemente não, acho que faz um tempinho já, onde ele era casado, ele tinha muita vontade de ser pai, a esposa não tinha tanta vontade, e aí eles acabaram se separando por esse motivo. E o mais interessante desse pai solo é que ele não era um casal homoafetivo, né? Às vezes você tem ali o pai que é um casal homoafetivo e quer engravidar, né? E acaba tocando o tratamento sozinho, muitas vezes, mas nesse caso não, ele era casado com a esposa, ele era um casal hétero, e a esposa se separou por esse motivo, ele procurou ajuda, falou assim, olha, eu queria ser pai, queria saber como que a reprodução humana pode me ajudar a ser pai solo, né, a seguir com a paternidade. Então acho que esse foi o caso também que me marcou muito, porque de fato não é algo que a gente vê no dia a dia, não é tão comum isso acontecer, porque fala, por que você não arruma uma parceira, por que você não arruma uma mulher para ser a mãe de seus filhos, tudo assim. Basicamente ele não queria, o homem não é, em qualquer momento também acha uma mulher, vai ter filhos e vai ter filhos, não é esse processo. E foi bem legal, ele me mostrou algumas coisas que realmente me fizeram pensar fora ali da caixinha também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria que vocês deixassem aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês já ouviram falar de um caso muito estranho, né? Se vocês procurarem na internet aí vão ter vários casos que vocês já vivenciaram. E se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários, porque a gente vai gravar a parte 2 desse vídeo com mais 5 casos aí complexos que eu acabei vendo aí nesses anos de reprodução humana. Beleza? Valeu, gente, um abraço, se inscreve no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!